Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de ciências da semana? Vou começar na página 15 e nós vamos até a página 21, tá bom? Encerrando aí o capítulo de ciências, tá bom? E dando início ao capítulo 4, acho que se eu não me engano esse é o 3, né? Vamos lá? Então, ó, fique por dentro, tá? A partir da página 15, a semana passada eu pedi para que vocês fizessem aí a mudança da história, né, sobre a questão da árvore lá Jequiti. Aqui tinham 3 questões, 3 pesquisas que vocês deveriam fazer e me enviar, tá bom? E eu não recebi nenhuma ainda, diga-se de passagem, tá certo? Eu quero receber as perguntas, as respostas de vocês, tá bom? E hoje nós vamos aí para a página 15, tá? Fique por dentro. Quando crescer, eu vou ser ambientalista. Então, observe bem essa foto dessa menina aí cuidando, né, do meio ambiente, tá bom? E você observou? Depois que você observou, você vai ler esse pequeno trecho que vem explanar um pouquinho sobre essa foto, tá bom? Vem falar um pouquinho sobre o interesse sobre o efeito estufa, a chuva ácida, tá bom? A questão do que vocês perceberam que muitas pessoas falam, tem projetos sobre o meio ambiente, tá? Então fez a leitura, tá? Observou a foto, fez a leitura da página 15, aqui tem um vocabulário. Aí vocês vão para a página 16, tá bom? Que já foram umas questões que eu pedi já umas 2 semanas atrás para vocês fazerem. Porque quando eu comecei o capítulo, eu achei interessante vocês já fazerem essas questões, por quê? Porque estava fresquinho na memória. E hoje nós vamos fazer meio que uma correção, tá bom? Vamos lá, página 16. Façam a leitura, tá bom? Gente, a página 16 vem falar um pouco no início do capítulo, que vem falar daquela foto da Terra chorando, lembra? Lembram disso? Que a gente começa com uma ilustração do planeta chorando por conta de muitos efeitos que nós temos causado aí, né? Muitos malefícios que nós temos causado ao nosso planeta. Então, primeira coisa, né? Que aqui na questão número 2, na página 16, ela vem pedir. Na abertura deste capítulo, há uma ilustração do planeta Terra chorando. Agora é sua vez. Faça uma ilustração no espaço abaixo. Desenhe um motivo para que a Terra não chore mais. Então, vocês tinham que desenhar um motivo para que o planeta Terra não chorasse mais, tá certo? Eu vou voltar lá na página, ó, lembram dessa página aqui? Página 3, tá? Que vocês observaram que o planeta Terra estava chorando. Por quê? Por conta de toda essa poluição aqui, tá? Que nós estudamos aí no discorrer do capítulo, né? Tá certo? Então, volta na página 3, observa o planeta chorando. Porém, vocês vão desenhar na página 16 motivos para que o planeta não chore mais. Então, assim, você vai fazer um desenho, tá? Quem não fez ainda vai fazer um desenho, um motivo para que o planeta não chore mais, tá certo? Então vocês podem fazer. Quem não fez, eu acredito que a maioria já tenha feito, né? Porque eu pedi nos primeiros vídeos aí, quando eu dei início ao capítulo 3 de ciências, já que fizesse, porque a matéria já estava fresquinha aqui, né? Vamos lá para a página 17? Olha lá, página 17. Veja a frase abaixo. Ela está escrita em códigos. Descubra o que está escrito e reescreva no espaço apropriado. Então, eu falei que vocês tinham que olhar o símbolo e ver a letra e escrever, não é isso? Ó? Olha o símbolo, a letra e escrever, tá bom? Então, vocês tinham que fazer isso. E a frase que está escrito aqui, né? Corrijam aí vocês, né? Quem já fez, é a chuva ácida destrói o habitat dos animais. Então, essa linha inteira aqui, com esses códigos, cada código aí representa uma palavra. Então, a primeira palavra aqui é chuva, tá? A chuva. Segunda aqui, ó, segundo código, ácida. Terceiro código, destrói o habitat
dos animais, ok? Então, vocês vão escrever, né? De acordo com o código, com o desenho que representa cada letra. Tá fácil, né, gente? Vamos lá para a questão número 4. Marque verdadeiro para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Para acabar com a chuva ácida, deve-se diminuir a quantidade de poluentes lançado no ambiente. Verdadeiro, né, gente? Nós vimos isso. Quanto mais a gente polui o ar, quanto mais a gente polui aí a camada da nossa atmosfera, a gente tem uma probabilidade aí de vir chuva ácida, né? Aquela chuva que corrói, aquela chuva que não é legal para nós e nem para alguns objetos que tomam essa chuva, como por exemplo o metal, tá bom? Então, a primeira aqui é verdadeira. As queimadas que ocorrem na floresta lançam poluição na atmosfera? Verdadeira, né? Nós estudamos isso também, né? Todas as queimadas que a gente vê aí nas florestas lançam a poluição na atmosfera, tá bom? A fumaça produzida nas indústrias não causa o efeito estufa? Falso, porque a fumaça que produz nas indústrias, que também é um gás tóxico, causa sim problema no efeito estufa, né? Ela não consegue dissipar, ela não consegue sair da atmosfera. Então essa fumaça ela polui e o efeito estufa, por sua vez, acaba se agravando mais ainda, né? Então esse forninho que é para nos aquecer numa temperatura ideal, não, ela vai aquecer muito por conta dessa poluição. A chuva ácida ocorre da mesma forma que o efeito estufa? Não. O efeito estufa é o forninho, né? É a camada que envolve aí, né, a Terra e dá-se o nome de efeito estufa, né? Por quê? Porque ele segura meio que os raios solares para nós aqui na Terra, né? Só que esses raios solares precisam sair, só que muitos não saem. Por quê? Por conta da poluição, não consegue sair, tá tudo sujo, né? Tudo poluído, então não consegue sair. O que acontece? Dá o superaquecimento global, né? Dá um superaquecimento. Então, a chuva ácida, ela não ocorre da mesma forma, né? Que o efeito estufa. O efeito estufa é uma coisa, né? Os raios, né? O VA e o VB aí do Sol, ele não consegue dissipar, né? De forma única, como deveria ser. Por quê? Por conta da poluição. Nós vimos isso no desenho, né? Lá na página de ciências. Eu vou voltar lá no desenho para vocês entenderem um pouquinho. E a chuva ácida, ela não ocorre também não, da mesma forma. O que acontece? Acontece que a chuva ácida, devido a essas poluições, elas se unem aí com outros gases da atmosfera e desce aí em forma ácida, né? Eu vou voltar lá no desenho para que vocês entendam um pouco, mas essa daqui, a letra D, é falsa, tá? A chuva ácida não ocorre da mesma forma que o efeito estufa. Um é diferente do outro. Olha lá, o efeito estufa, né? Olha, os raios solares entrando na Terra, então ele tinha que entrar, aquecer e sair. Só que ele não sai, ele fica por conta da poluição na nossa camada da atmosfera, tá certo? Então ele segura esses raios solares aqui na nossa Terra, e aí o que acontece? Acontece um superaquecimento mesmo, um forno bem quente, tá certo? Por conta das poluições. Então, as poluições acontecem aqui na Terra, sobe para a camada da atmosfera, aqui ficam todas as poluições, né? O raio de sol entra no nosso planeta e quando ele precisa sair para que esse efeito estufa funcione bonitinho, não funciona. Por quê? O que acontece, gente? Esse efeito fica aqui dentro. Ele não sai, ele vai ficar aqui, ó, envolto à Terra, superaquecendo o planeta Terra, tá bom? Então, esse é o efeito estufa. Vamos lá para a chuva ácida? Tá aqui nessa página 7, olha lá. A chuva ácida, ó. Tá vendo a poluição das fábricas, que é o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, ó, a poluição dos carros, tá? E aí, o que acontece?
Ó, ácido nítrico, ácido sulfúrico, tá? Aí que acontece? A poluição das fábricas e de veículos reage com vapor de água das nuvens. Então sobe, lá em cima fica uma misturada só, né? Então vai reagir aí, ó, com esses vapores todinho da poluição, tá? E aí desce para nós como ácido. Esses ácidos têm o nome de ácido nítrico e ácido sulfúrico, tá bom? Causando aí como que eu posso dizer, uma destruição aí, principalmente para os carros, né? Os carros enferrujam, se você prestar atenção. Carro que fica muito tempo no relento, sem estar numa garagem coberta, pega essas chuvas, o que vai acontecer com a pintura do carro? Vai corroer, tá? Então, corrói, desce mesmo em forma de ácido, tá certo? Então, o efeito estufa, ele não é a mesma coisa que a chuva ácida, tá bom? Vamos voltar lá para a página. Então, gente, ó, ocorre da mesma forma que o efeito estufa? Não, é falso, tá bom? Vamos na questão número 5. A inversão térmica ocorre devido à quantidade de poluentes existente no meio ambiente e presos entre duas camadas, o de ar frio, próximo à atmosfera, e outra de ar quente. E isso dificulta a dispersão dos poluentes. Quais ações os seres humanos devem fazer para diminuir o poluente das grandes cidades, né? A inversão térmica, gente, eu vou voltar lá, eu vou voltando, porque senão vocês não vão lembrando, né? Porque faz um tempinho que a gente estudou sobre, né? A inversão térmica é quando o ar, né? Aqui embaixo está frio e inverte, ou está quente, e aí o ar em cima está gelado, inverte, né? O tempo, né? Então aí faz aquela inversão, lembra lá do vídeo que eu mandei para vocês do Planeta Mundo, o cara explicando com as garrafas PET, o que acontece, né, com essa inversão. Então, nós temos aqui o ar, aqui embaixo o ar quente e o ar frio em cima. E aí ele inverte, né, o tempo ele meio que inverte, fica o frio embaixo e o ar quente sobe, né. E não acontece ao inverso, quando o ar tá gelado aqui embaixo e o ar quente em cima, isso não acontece, por quê? Porque o ar quente ele é menos denso, né? E o ar gelado, ele é mais denso, mais pesado. Vamos voltar lá para vocês entenderem um pouquinho mais. Olha lá, a inversão térmica, né? Ela é comum nas grandes cidades, é quando a temperatura se inverte, tá? Quando este ar quente, de repente, fica frio. Isso ocorre devido à camada de ar frio que fica próxima à superfície terrestre, retendo todos os poluentes provenientes da queima de combustíveis derivado do petróleo, né? O ar mais quente fica acima dos poluentes, impedindo a sua dispersão. E é mais comum ocorrer no inverno, o que ajuda ainda mais a transmissão de doenças respiratórias, tais como rinite, sinusite, pneumonia e entre outras. Então, gente, é verdade, né? No inverno ocorre muito isso, de repente tá sol e de repente vira, tá frio, né? Então essa inversão térmica, o que acontece? Aqui tem toda uma camada, né? Fria, gelada. A poluição que sobe fica presa nessa camada gelada, fria. E aqui embaixo tá quente, tem sol, tá certo? E aí vai chegando um determinado horário que essa camada fria, esse frio, junto com essa poluição, fica pesado. E aí vai inverter. Então, o frio fica aqui embaixo e o ar quente, ele dissipa, tá bom? Então, por conta dessa poluição. Então, a poluição, ela ajuda mais ainda essa questão da inversão térmica. O ar frio, que é para ficar em cima, não fica, ele desce. E o ar quente, ele dissipa. Aí ele sai porque ele é leve, tá bom? Vamos lá, voltando para a questão número 5 da página 16. Página 16 não, gente, página 17, desculpa, olha lá. Então tá falando um pouquinho aqui da questão da inversão térmica, e aí a pergunta: quais ações os seres humanos devem fazer para diminuir os poluentes, ou seja, o que polui as grandes cidades, né? Primeira coisa, incentivar, gente, os transportes coletivos.
né? Porque os carros, eles poluem menos. Tudo bem que a gente tem a necessidade de andar de carro, sim. Mas se nós tivéssemos aí uns transportes coletivos bons, não teria necessidade de tantos carros na rua, né? Aí andar de bicicleta, né? Um pouco, deixando o carro em casa, né? No caso, nos bairros. Usar filtros nas fábricas, porque as fábricas, elas produzem e aí todo o poluente da fábrica sai, né? Pela chaminé deles lá. E aí o que acontece? Se tivesse um filtro nessas fábricas, não poluiria tanto o ar, né? E evitar as queimadas, tá bom? Então essa é a resposta aí das 5. Incentivar o transporte coletivo, evitar o uso de carro, andar mais de bicicleta e quem puder, usar filtros, né, nas fábricas para poluir bem menos e evitar as queimadas, tá certo? Vamos para a questão número 6. A camada de ozônio é uma espessa camada de gás que protege o planeta Terra. Lembram disso? Que eu falei que a camada de ozônio ela protege a Terra, né? Como a camada de ozônio faz essa proteção? É assim, gente. Como que ela protege o planeta Terra, tá? Ela impede, lembra que ela impede os raios ultravioleta do Sol entre na atmosfera? Então, essa camada de ozônio, por conta da poluição, também está sendo destruída. Eu falei isso no nosso vídeo, na nossa videoaula, né? A outra. Então, como a camada de ozônio faz essa proteção? Então, ela protege o planeta, ela impede, gente, que os raios ultravioletas entrem na atmosfera, evitando assim as doenças de pele e o superaquecimento da Terra. Então, ela tem aí grandes benefícios. Primeiro, que ela protege a Terra. Segundo, ela evita que os raios ultravioletas entrem aí na atmosfera, né? E ela evita também, gente, com essa questão, as doenças da pele, né? Como câncer de pele. Se a camada de ozônio estiver em perfeita condição e trabalhando direitinho, então essas doenças de pele não vão existir, tá bom? E também ela evita aí o superaquecimento da Terra, que nós vimos lá a questão do efeito estufa. Só que, por questão da poluição, infelizmente a camada de ozônio não está conseguindo fazer o trabalho dela, que ela tem que ser feita, né, com o nosso planeta, tá certo? Então, mas como ela faz essa proteção, ela impede o raio ultravioleta que entra na atmosfera, ela evitando, né, as doenças de pele e evita também o superaquecimento da Terra, tá certo? Essa é a resposta da número 6 da página 17. Corrijam aí, tá bom? Vamos para a página 18 agora. 18, gente. Leia as alternativas abaixo e assinale a frase errada, tá certo? Questão número 7. Olha lá, um ser humano consciente se preocupa com o meio ambiente. Essa questão não é errada, né? A chuva ácida, a gente prejudica os monumentos, né? Lembra que nós falamos isso? As pontes, os viadutos, os carros. Então também não é errado, tá certo isso aqui. Ela corrói, né? O CFC, antigamente usado nas latinhas de spray de desodorante, lembra aquele CFC que prejudicava a camada de ozônio? Ou inseticidas, ajuda a destruir a camada de ozônio. Tá certo também, porque esse CFC, que era usado antigamente, ele ajudava a destruir a camada de ozônio. Nós estudamos isso. Então, nós estamos atrás da questão errada. E a questão errada provavelmente é essa aqui. O efeito estufa não altera o clima do planeta. Mentira, altera sim, né? O efeito estufa aí, devido aos poluentes, ele altera sim o clima do planeta. Então, a alternativa errada é essa última aqui. Então, você vai assinalar um X aí, tá bom? Na alternativa errada. Vamos na questão 8. Cada vez mais, os efeitos que ocorrem no meio ambiente são provenientes das atitudes dos seres humanos. E é verdade. Quanto mais a gente polui, mais causa um efeito aí, né? Mais causa um efeito no planeta. Assinale com um X as atitudes que um cidadão comum deve ter para ajudar a evitar o efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é
é o efeito do forninho. Então, quanto mais a gente poluir o nosso planeta, mais esse forno vai superaquecer e nós vamos aqui ser muito prejudicados por isso, tá bom? Então, vamos lá. Assinale com X as atitudes que um cidadão comum deve ter para ajudar para evitar o efeito estufa. Diminuir o uso do seu carro, pode assinalar. Usar o transporte coletivo, né? Plantar árvores, tá bom? Não reciclar lixo, nós temos que reciclar lixo. Não usar spray que contenham aí o CFC, tá certo também. Deixar a luz acesa, não, nós devemos economizar, né, a luz. Então, todas as ações que evitam o uso aí de combustíveis, né, fósseis, ajuda também a evitar esse efeito estufa, tá? Plantar árvore, gente, é uma ação excelente, porque elas absorvem todo o gás carbônico. Então, quando a gente planta uma árvore ou a gente deixa de desmatar uma árvore, nós estamos contribuindo, porque o alimento da planta, vamos falar assim, né? O combustível da planta é o gás carbônico. Então, uma vez que quanto mais árvore a gente plantar e tiver, menos gás carbônico na atmosfera nós teremos. E aí o efeito estufa poderá trabalhar aí de forma melhor, né? Para nos aquecer aqui na Terra, tá bom? Vamos lá? Questão número 9. Procure em jornais ou na internet uma notícia que fale sobre a poluição nas cidades. Cole a notícia no espaço abaixo. Após a leitura, escreva como esse tipo de poluição deveria ser evitado. Então, você vai pesquisar, você pode desenhar, tá, gente? Quem não tem condições aí de imprimir, colar, recortar aqui, então você vai procurar uma notícia que fale sobre poluição na cidade, tá bom? Leu a notícia, desenha aqui, tá? Essa notícia e você vai escrever aqui como que essa poluição poderia ser evitada, tá bom? Tá fácil, tá? Qualquer coisa, só chamar a Pro. Quem já fez, ótimo. Tira a foto e me manda, tá certo? Então, você vai procurar, repetindo novamente, uma notícia sobre a poluição nas grandes cidades e você vai fazer o quê? Vai recortar ou colar, ou vai desenhar essa notícia aqui, tá bom? E vai escrever abaixo como essa poluição deveria ser evitada, tá certo? Vamos para a questão 19. Questão 19 não, gente, página 19. Assinale a alternativa correta, questão 10, alternativa correta. A chuva ácida prejudica o meio ambiente porque destrói as plantações? A chuva ácida não prejudica o meio ambiente? Essa aqui é falsa. A chuva ácida traz poucos prejuízos ao meio ambiente? Falsa. A chuva ácida não se forma nas grandes cidades? É falsa, porque se forma assim devido ao quê? Devido a grandes poluições na cidade. A chuva ácida não se relaciona com a poluição? Mentira, ela se relaciona totalmente com a poluição. Então, a alternativa correta é a letra A, gente. A chuva ácida prejudica o meio ambiente porque destrói as plantações, os monumentos, as pontes, os carros, né? Nessa questão dos carros que ficam descobertos. Então, a chuva ácida, ela corrói aí um pouco, tá bom? Olha lá. Abaixo, há algumas consequências importantes causadas pelo efeito estufa no meio ambiente. Então, tem algumas consequências aí que são causadas, né, importantes causadas aí pelo efeito estufa ao meio ambiente, exceto uma delas, assinale. Quais dessas questões abaixo, né, não causam, né, no caso aí a consequência no meio ambiente, tá? Nessa questão 11. Olha lá. Derretimento da geleira, são consequências aí causadas pelo efeito estufa, né? Então, não é essa. Aumento da quantidade da água do mar. Uma vez que derrete a geleira, a água do mar sobe o nível dela também. Então, também não. Tudo consequência aí causada pelo efeito estufa. Esquenta muito, derrete a geleira, consequentemente, aumenta o nível do mar. Alguns ecossistemas, como o mangue, também são afetados, verdade? Né? Então, o mangue é afetado por questão desse efeito estufa. Nós vimos isso lá no outro vídeo, no primeiro vídeo de ciências, né?
Inundações em algumas áreas litorâneas, também, tudo causa do efeito estufa, tá? Ajuda nas plantações, aumentando a sua produção. Então, ó, a correta é a E, tá certo? Então, exceto essa daqui, ó, exceto essa E, a A, B, a C e a D, tudo é consequência do efeito estufa, menos a letra E, tá certo? Então, você vai assinalar a letra E, tá bom? Vamos lá, gente. A inversão térmica pode trazer prejuízo à saúde do homem. Assinale a alternativa correta. Vamos lá? A inversão térmica, a inversão quando estava quente e virou frio, né? Pode trazer prejuízo à saúde do homem? Sim. Assinale a alternativa correta. Não, a inversão térmica não traz nenhum problema à saúde do homem. Mentira, essa tá falsa. Sim, a inversão térmica pode trazer problemas respiratórios. Verdadeira, ó. Já matamos aqui, ó. É a letra B, tá bom? Vamos ler as outras. Não, a inversão térmica melhora a saúde do homem. Mentira, no meio ambiente nunca acontece a inversão térmica. Também é falsa. No meio ambiente ocorre a inversão térmica, mas não tem prejuízo à saúde do homem. Falsa. Então, a alternativa correta é a alternativa B, ok? Assinala B, tá? Vamos lá, aqui nós temos um experimento agora, tá? No qual eu vou ler, eu vou orientar vocês. Gente, a página 19 e 20, ela vem com um experimento, tá? E nós deveríamos estar em sala de aula para estar fazendo. Você pode fazer na sua casa, caso você tenha um material, tá? Mas se você não tiver, também não tem problema, tá? Não precisa fazer, tá certo? O Pro já vai falar logo assim, porque não é todo mundo que tem uma caixa de vidro ou uma garrafa PET transparente, tá? E 2 termômetros, ok? Mas nós vamos ver aí o objetivo desse experimento, tá? Aqui eles estão querendo fazer um experimento com vocês para a gente detectar aí o efeito estufa, tá? A questão da comparação da temperatura. Olha lá. Procedimentos, ó. Você vai ler, quem quiser fazer, né? Procure um local que tenha sol, meça a temperatura inicial e anote na tabela de resultados, que é essa aqui, ó. Ponha um termômetro dentro da caixa de vidro. O outro termômetro deve ficar fora da caixa, ambos sobre os raios solares. Quem for fazer na garrafa PET, você vai pegar um termômetro, vai colocar dentro da garrafa PET e o outro termômetro você vai colocar fora da garrafa PET, ok? E você vai deixar os dois expostos ao sol por 50 minutos. Após esse tempo, observe as temperaturas e anote na tabela. Olha lá. Fora da caixa, antes da experiência, tá? Então, você anota a temperatura aqui e temperatura após os 50 minutos aqui, depois do experimento, certo? Eu não sei, se você tiver 2 termômetros aí e quiser tentar fazer, pode fazer, tá certo? Olha lá, e depois você vai responder. Qual foi a maior temperatura e por quê? A caixa de vidro ou a garrafa PET pode ser comparada com o planeta Terra? Pode, porque é a questão do efeito estufa, né? O ar não tem como sair ali dentro. Então, o termômetro ele vai bombar ali dentro mesmo. Então, pode sim, gente. A caixa é como se fosse o planeta Terra, tá certo? É o efeito estufa aí, é o superaquecimento, tá bom? Este experimento pode ilustrar o efeito estufa. Você concorda com essa afirmação? Sim, né? Converse com seu colega e professores, depois escreva um texto coletivo com a afirmação. Então, esse aqui vocês não vão fazer, porque esse texto é coletivo. Eu só tenho um termômetro aqui em casa. Se eu tivesse 2 termômetros, eu filmaria para vocês e mostraria. Eu já colocaria aqui para vocês a resposta. Mas a Pro só tem um termômetro. Eu vou ver se eu consigo mais um termômetro, e aí a semana que vem eu vou tentar fazer esse experimento com vocês, tá bom? Mas é isso, tá? A Pro só quis explicar o que tá pedindo aí a página 20, que é um experimento referente ao efeito estufa. Quem tiver 2 termômetros e quiser fazer, fique à vontade. Quem não tiver, não precisa se preocupar para fazer, tá bom? Pode deixar aqui em branco, que posteriormente aí a Pro vai fazer esse experimento. Vou tentar mais um termômetro, pegar emprestado com alguém, e aí eu vou fazer e vocês vão observar comigo no vídeo, tá bom?
Vamos lá, finalizando aí o capítulo 3, na página 21 agora, olha lá. Aqui, gente, é tipo um mapa, né? Um mapinha aí, um gráficozinho, né? No qual a gente vai colocar algumas informações sobre tudo isso que a gente tem visto aí, os desequilíbrios ambientais, tá bom? Então, gente, desequilíbrios ambientais, os exemplos podem ser o quê? Primeiro quadradinho, a poluição. Segundo quadradinho, o desmatamento. E o terceiro, as queimadas. Eu vou até marcar, peraí. Olha lá, gente, já até preenchi alguns, né? E esses dois maiores aqui vocês vão fazer. Olha lá. Desequilíbrio ambientais. Os exemplos que podem ser, quais são? Um dos exemplos, a poluição, o desmatamento e as queimadas, tá? A poluição, gente, pode causar o quê? A chuva ácida. E a poluição também pode destruir a camada de ozônio, tá bom? As queimadas pode ter o quê? A inversão térmica. Lembra? O ar gelado estava em cima, junto com a poluição dessas queimadas, ele inverte, ele vem para baixo, né? Então o ar quente ele dissipa, ele sobe, e o ar gelado, por ele ser mais denso, junto com a poluição, ele desce. E aí causa um monte de problemas respiratórios, tá? Então as queimadas ela pode causar aí a inversão térmica. A inversão térmica, gente, é o quê? É quando a temperatura se inverte, quando está quente e de repente fica frio, tá bom? Então, essa é a inversão térmica. Então, esses primeiros quadradinhos aí é o que vocês vão escrever e vão fazer, tá? Como prevenir a chuva ácida, gente? Aqui, ó, nesse primeiro quadrado grandão aqui, ó. Primeiro, a gente tem que diminuir rapidamente os poluentes lançados nas atmosferas. Primeira coisa para diminuir a chuva ácida. Parar de poluir, né? Aumentar o número de filtros nas fábricas. As fábricas precisam filtrar tudo aquilo que elas liberam na atmosfera. Diminuir as queimadas. Ajustar os escapamentos dos automóveis para não poluir tanto. Melhorar e incentivar o uso, gente, do transporte coletivo. Então, essas são algumas opções que vocês poderão colocar aqui, tá bom? Como prevenir aí a chuva ácida. Diminuir os poluentes, né, lançados na atmosfera. Aumentar o número de filtros nas fábricas, tudo coisa que a gente viu. Diminuir as queimadas, ajustar os escapamentos dos carros. Melhorar e incentivar aí o uso do transporte coletivo são uma das ações que a gente tem como prevenir aí a questão da chuva ácida, tá bom? Olha lá, a poluição ela causa a destruição da camada de ozônio, que intensifica o efeito estufa, causando o superaquecimento global, tá certo? E aí o superaquecimento global, gente, os seus efeitos são, primeiro, derretimento das geleiras, lembra que nós vimos isso? O aumento da quantidade da água do mar, o solo fica seco devido à falta de chuva por conta desse superaquecimento, as inundações aí nas áreas litorâneas por conta da quantidade da água do mar que sobe, algumas doenças como a dengue, né, podem aparecer em lugares onde não existem mais. Então, assim, o efeito estufa, o superaquecimento global, no caso, ele tem muitos efeitos. Você pode colocar 3 desses aí que eu acabei de falar. O derretimento da geleira, o aumento da quantidade da água do mar, as inundações nas áreas litorâneas. Algumas doenças, como a dengue, pode aparecer em lugares ainda que não existem mais. Que mais, gente? A falta de chuva, né? A seca do solo é inevitável, tá bom? Então, são esses efeitos aí que pode causar o superaquecimento, tá bom, gente? E assim a gente conclui aí a página 21 e o capítulo 3. Posteriormente, a Pro vai trazer a experiência para vocês. Vou postar para vocês darem uma olhada o que aconteceu. Esperar esquentar um pouquinho, né? Provavelmente a semana que vem eu vou atrás de termômetro, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, só me chamar que a Pro vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom?
Bons estudos a todos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.